Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo um vídeo aqui muito importante sobre o Gari 11, certo? Um fundo imobiliário muito bacana que a gente tem aqui na bolsa. Então, se você já investe nele, não investe ainda, mas tem interesse, ou se você é um iniciante, assista esse vídeo até o final, porque tem muitas lições e informações muito relevantes para o Gari 11 que você precisa saber. Bom, uma breve introdução aqui, o que é um fundo imobiliário? Basicamente, um modelo de investimento dedicado a imóveis, de duas formas principais. Tanto fundos de papel, que investem em títulos imobiliários, certo? Então é como se ele emprestasse dinheiro para construtoras, e também os fundos imobiliários de tijolo, eles detêm propriamente dito os imóveis, certo? Então, por exemplo, um fundo de shoppings detém aquele shopping em si. Um fundo de logística detém galpões logísticos por aí, certo? Então tem diversas modalidades de fundos imobiliários de tijolo, que seriam os que detêm propriamente dito os imóveis. Já os fundos de papéis não detêm imóveis, certo? No caso do Gari 11, ele é um fundo de tijolo, ele detém imóveis, aluga esses imóveis e também rentabiliza através de compra e venda dos mesmos, certo? Então ele tem duas formas principais de arrecadar dinheiro. Quando a gente pega aqui a cotação dele é atualmente negociada a R$ 9,00. A gente tem aqui um preço sobre patrimonial extremamente atrativo, uma liquidez diária de 7 milhões por dia, ou seja, uma liquidez bem alta, a gente consegue negociar com muita facilidade. Não é aqueles fundos imobiliários paradões, certo? Que a gente tem muito fundo atualmente que tem uma liquidez muito baixa, o preço acaba sendo muito influenciado por pequenos movimentos, não é o caso do Gari 11. Quando a gente pega aqui também o dividend yield dele, 11,4%, isso é líquido, é basicamente 1%, quase 1% ao mês, onde você não paga imposto sobre isso. Então, às vezes você vai pegar aí uma renda fixa, pô, mas tem uma renda fixa que paga 11,4%. Beleza, mas não é líquido, a não ser que seja um LCI, LCA, um CRI, um CRAC, aí sim você tem isenção. Mas, por exemplo, Tesouro Direto, CDI, os CDBs, no caso, modalidades tradicionais de renda fixa, você vai acabar pagando imposto de renda, certo? Ou seja, deduz da sua rentabilidade. Quando a gente pega dividend yield de fundos imobiliários, ele já está líquido. Aqui a gente tem no gráfico a cotação padrão do fundo imobiliário. O que significa isso? A gente está desconsiderando aqui a distribuição de dividendos dele. Porém, quando a gente analisa fundos imobiliários, é essencial que a gente analise a cotação ajustada. Isso contabiliza a rentabilidade dos dividendos, certo? Como se a gente estivesse recebendo esses dividendos e reinvestindo. Sem isso, não tem como analisar de uma forma certeira realmente a rentabilidade de um fundo imobiliário. Então a gente vê que nos últimos 5 anos você investiu R$ 1.000 no Gari e tirou 1.350. Então ele é um fundo que, quando a gente analisa de forma bruta, da forma padrão, analisando só a cotação, ele passou por algumas dificuldades, ele foi desalavancando, então ele tinha uma alavancagem bem grande para comprar esses imóveis, foi reduzindo isso, e agora a gente vê que ele conseguiu estabilizar a cotação dele e ainda pagar os dividendos. Então a gente vê que quando a cotação fica estável, porém a gente tem o pagamento dos dividendos, então a cotação está estável, mas com o pagamento dos dividendos ele consegue ascender a rentabilização dele. Em períodos que ele está caindo aqui, então, por exemplo, a cotação bruta está caindo, porém os dividendos compensam isso e acaba que fica uma cotação linear. Então isso é uma das vantagens dos fundos imobiliários e é um ponto que deve ser analisado, certo? Então, se você não analisa dessa forma ainda, comece a analisar. Quando a gente pega o dividend yield geral dele, nos últimos 5 anos ele pagou em torno de 14% ao ano, atualmente pagando 11,4%, então a gente vê que ele fica aqui em torno dos 0,9%, nessa margem aqui do 0,8% a 1% ao mês, certo? É mais ou menos a margem que ele oscila esses dividendos. Porém, é muito importante que você analise o dividendo bruto, quanto que ele pagou de fato em centavos por mês, porque dessa forma você consegue considerar, independentemente do dividend yield, você vai levar em consideração quanto que ele paga. Então você sabe, se você pagou R$ 8,00 na cota, você está recebendo 8 centavos, é 1% ao mês. Se você pagou R$ 10,00 na cota, você está recebendo 0,8% ao mês. Por isso que é importante a gente analisar dessa forma. E historicamente ele paga basicamente todos os meses, com exceção aqui de um pequeno período, ele paga 8 centavos ao mês, certo? Então quanto mais próximo de R$ 8,00 você pagar, mais próximo dos 1% ao mês você vai ter de rentabilidade através dos proventos. Os imóveis estão principalmente no estado de São Paulo, certo? Então, a principal distribuição deles é em São Paulo. Tem alguns imóveis aí pelo Brasil, porém o foco é São Paulo.
Quando a gente analisa aqui o que o fundo basicamente faz, então a gente tem que é um investimento de fundos imobiliários de tijolo focado em estabilidade e previsibilidade de resultados. Ou seja, ele foca em contratos longos, bons inquilinos e longos contratos, ou seja, um fundo sólido, um fundo que vai te trazer receita, segurança e baixo risco, então baixa oscilação da cota. Analisando aqui direto do relatório para investidor do Gary, ou seja, o que a própria Guardian liberou dos resultados do último mês, a gente vê aqui que ele tem atualmente 41 imóveis, certo? Então, um bom número de imóveis, com bastante segurança. É bom investir em fundos que tenham mais imóveis, porque se um tem problema, por exemplo, beleza, ainda tem outros 40, ou seja, consegue ter mais segurança com relação à vacância. Isso eu acho que é um dos principais pontos, principais vantagens do Gary 11. 12,2 anos de contrato médio, ou seja, os contratos que ela tem uma média de mais 12 anos, ou seja, você compra a cota hoje para receber dividendos por mais 12 anos. Ou seja, você compra a cota hoje para receber dividendos com segurança por mais 12 anos. E lembrando que todos esses contratos eles são reajustados por IPCA, por IGPM, por CDI, enfim, geralmente por IPCA, mas conforme a inflação vai subindo, os contratos também são reajustados, então os dividendos, os proventos também são reajustados. Atualmente uma vacância de 0%, ou seja, a gente vê que tem com bons contratos, contratos longos, que permite uma vacância muito baixa, ele extrai o máximo dos imóveis que ele tem, uma média aí de 11% ao ano de dividend yield, um preço por cota de 9,03 e um valor patrimonial de 9,24, ou seja, o preço valor patrimonial está descontado. Tem 3% de desconto no preço valor patrimonial, além da rentabilidade do fundo. O que a gente tem de relevante do último mês? Coisas que o Gary está fazendo ativamente para melhorar a situação e ficar cada vez melhor. Ele tem vendido ativos, certo? Então ele vendeu 10 imóveis, reduzindo a alavancagem. Como eu havia comentado antes, um problema do Gary era a alavancagem. Acabou que ele comprou muitos imóveis, fez muitas dívidas, porém agora ele está conseguindo vender esses imóveis, ainda rentabilizando com lucro, reduzindo a alavancagem e mantendo a sua distribuição de dividendos, ou seja, muito bom, movimentos excelentes, o que mostra que é um fundo que tende a ser perene no longo prazo, um fundo que realmente vale a pena o investimento. As projeções de distribuição de dividendos para os próximos meses, a gente vê que tem uma banda aqui que vai de 8 centavos a 9 centavos, porém a gente vê que historicamente, nos últimos meses, ele tem pago algo em torno de 0,083, ou seja, 8 centavos para a gente arredondar aqui, então tá mais para 8 centavos do que 9 centavos, certo? Deve seguir nisso nos próximos meses, principalmente porque está num processo de desalavancagem, ou seja, está vendendo imóveis, quitando dívida, não é a hora ainda dele começar a distribuir mais dividendos. Porém, a gente sabe que no longo prazo ele vai reajustando e vai distribuindo mais. A receita mês a mês, a gente vê aqui que está se mantendo em torno de 0,9, ou seja, em torno de 9, 10 centavos, mais para 10 centavos, arredondando aqui seria quase 10 centavos por cota, e desses 10 centavos por cota distribuindo 8 centavos. Quando a gente analisa o Gary contra o NTN-B 2035, que seriam os títulos de renda fixa para 2035, e comparando com o mercado, a gente vê aqui que ele rentabiliza acima, então rentabiliza acima do yield de mercado médio e rentabiliza acima da renda fixa 2035, certo? Então ele se prova como um investimento com uma rentabilidade maior, ou seja, você está investindo num fundo imobiliário que é um investimento de renda variável, porém ele vale a pena, ele se paga mais do que a renda fixa. Analisando aqui os números de carteira, a gente vê que tem 41 imóveis, 2 logísticos de renda urbana, certo? Então a gente tem dois tipos principais aqui, então é imóvel logístico e imóvel de renda urbana, sendo o principal logístico, certo? Então galpões logísticos aqui, 7 locatários high grade, então são bons locatários, a gente vê aqui alguns deles, como por exemplo Air Liquid, que é uma empresa de oxigênio, certo? Que vende oxigênio, não é uma coisa, é uma empresa muito grande que não são contratos muito longos. Grupo Mateus, Carrefour, Pão de Açúcar, são Desco, por exemplo, também é o mercado do Rio Grande do Sul. Então são grandes locatários que têm bons pagamentos, muitos desses aqui estão na bolsa, então a gente sabe que são empresas grandes, são empresas sólidas, com boa qualidade de saúde financeira, que não vão calotear o Gary, certo? Então são bons locatários, não tem nada de ruim aqui, uma boa distribuição geográfica, enfim, realmente muito bom o fundo imobiliário. A gente consegue ver aqui esses diferentes fundos. Quando a gente vê os de renda urbana, a gente vê principalmente esses imóveis aqui, por exemplo,
do Pão de Açúcar, que seriam esses mercadinhos que o Pão de Açúcar tem aberto. Mercado para atacado, a gente tem o Atacadão, que é da rede Carrefour, então é um mercado de atacado de grande proporção. A gente sabe que mercado é uma coisa que dificilmente fecha, você não vê o mercado fechar e geralmente eles ficam 10, 20, 30, 40 anos no mesmo lugar. Você vai acabar o contrato, eles vão renovar, porque não é uma coisa fácil você simplesmente largar aquele lugar e também não é como se você visse um ponto de mercado vacante, um ponto de mercado que não tem nada. Eu, pelo menos, onde moro, não vejo isso. Então a gente sabe que mercados são um bom negócio e são bons pagadores, isso é uma renda muito estável. Todo mundo tem que ir no mercado todo mês. Se o preço, o custo dos produtos no mercado sobe, não importa, as pessoas precisam comprar de qualquer jeito, ele vai lá, reajusta. Enfim, vida que segue, são investimentos seguros. Então, fazendo esse raio-x aqui do Gari, a gente vê que é um excelente fundo imobiliário. Eu compro para minha carteira, acho muito bom e gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham dele. Vocês gostam do fundo imobiliário? Vocês investem? Têm interesse em investir? Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês e sobre o vídeo também. Qualquer feedback é muito bem-vindo nesse processo de crescimento. Inclusive, fica meu convite aqui, se você gostou do vídeo, se inscreve aí para fortalecer. A gente tem uma meta de 1.000 inscritos até o fim do ano, a gente está trabalhando duro para isso e acho que vai dar certo, hein, pessoal? Com a ajuda de todo mundo aqui, com certeza a comunidade vai ficar forte. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!